Estamos aí começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje eu convidei Marcos Sabiá. Marcos Sabiá é um executivo com experiência em empresas como Braskem, Odebrecht e hoje ele é CEO do Galera Bet. Vamos falar sobre a sua trajetória profissional e também vamos entrar nesse assunto das apostas, né? Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. É isso aí, pessoal. Começando aqui mais um programa, mais um episódio do Open Mind Talks. Muito feliz de apresentar esse programa e eu não canso de dizer, né? Em 2024 fomos eleitos o melhor podcast do Brasil na categoria empreendedorismo. Recebemos essa premiação lá na ESPM, né, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, um evento que contou com o apoio aí do UOL, e a gente foi reconhecido entre mais de 2.000 podcasts. E aqui é um poderoso canal de comunicação do Open Mind Brasil. Vocês já devem provavelmente ter ouvido falar do Open Mind. O Open Mind, que é essa plataforma de networking, de desenvolvimento individual de diretores e presidentes de grandes empresas. Já somos mais de 1.200 membros, espalhados pelo Brasil e também pelo exterior. Estamos presentes em mais de 20 países. E olha que nós somos bem intensos nisso, né, em networking. O Open Mind, eu estou para dizer que é a única rede de C-levels de grandes empresas que faz networking todos os dias. Nós temos dinâmicas online e também presencial. E a gente conecta líderes da cadeia produtiva todos os dias. Todos os dias nós temos os chamados shaking hands, né, que a gente consegue de forma rápida, prática e acessível fazer esse networking de altíssimo nível pelos mais diversos segmentos, porque é também muito comum você ter experiências de networking segmentado, né? O segmento de farmacêutico faz networking com segmento farmacêutico, mineração faz com mineração, recursos humanos com recursos humanos, e aqui não. Aqui é um networking sem barreiras. Você tem todos os segmentos interagindo e desde o diretor ao CEO da companhia. E esse é o Open Mind, né? E aqui é o nosso canal de comunicação, é o nosso podcast. Quero aí convidar você que está chegando agora, né? Está entrando aí nessa transmissão. Estamos transmitindo pelo LinkedIn e também estamos transmitindo pelo Spotify e pelo YouTube, né? Primeiramente, se inscreve se você ainda não se inscreveu, porque aqui tem conteúdo toda semana, né? Conteúdo de alto nível. E segundo, compartilha, né? Aproveita que você está ao vivo aqui, compartilha. A gente quer chegar no maior número possível de pessoas. Deixa o seu joinha aí, porque assim o algoritmo do LinkedIn entende que a gente está trazendo algo relevante e quando você compartilha, você ajuda a gente. Então vamos lá, eu quero ver você fazendo essa corrente do bem, ajudando a gente a chegar ao maior número possível de pessoas nessa transmissão. E eu quero aqui também, para você que talvez esteja aí nos conhecendo, esteja entrando pela primeira vez, eu vou rodar um vídeo aqui para contar um pouquinho da nossa história e você saber um pouco mais o que é o Open Mind. Roda aí, Luiz, roda o nosso vídeo institucional. Conectar grandes nomes do mercado com o propósito de se ajudar. Esse é o Open Mind. A única plataforma do mundo que promove conexões diárias entre executivos por meio de dinâmicas online e encontros presenciais de alto nível. Acreditamos que grandes relações não nascem apenas de um calendário de eventos, elas nascem da convivência. Onde eu tive a oportunidade de estar conhecendo pessoalmente muitas pessoas que nós tivemos contato, né, no Shake Hand virtual. Faz conexões no mundo profissional, no mundo pessoal, em esportes, onde a gente consegue aí conectar com outros executivos, outras experiências. Que isso realmente é um propósito, né, dos executivos, da liderança, de como a gente se conectar
no dia a dia e aprender cada vez mais. Reunimos CEOs, vice-presidentes, diretores e conselheiros das maiores empresas do Brasil em encontros que geram benchmarking, oportunidades e negócios, recolocação e troca sobre o futuro pós-crachá. E principalmente apoio mútuo, porque a solidão do executivo é real, especialmente nas áreas que não têm acesso direto ao mercado. Sou o Dorival, membro do Open Mind desde o início, amigo do Lúcio hoje. Eu acho que o Open Mind, para mim, ele é uma referência de aprendizado, de relacionamento, de amizade e principalmente de conteúdo. Cada vez mais interessante, mais profundo as conexões que nós fazemos. Nos provoca até estarmos mais conectados e de uma forma que nenhuma outra organização pode nos proporcionar. É um crescimento permanente. Nossos shake hands online são rápidos, acessíveis e conduzidos por concierges. Reuniões curtas com propósito claro e portas que se abrem. Eu acho que a grande vantagem do Open Mind é a diversidade, né? Então eu saio da minha cadeira, saio da minha bolha de executivos financeiros e venho para um relacionamento genuíno, diverso. De participar um pouco mais, você vai conhecendo, vai entendendo e aí, né, vai sendo ajudado, vai ajudando, né, vai encontrando realmente esses caminhos. É Open Mind, um mind mais aberto para saber um pouco o que está acontecendo fora da Big. Essa rede de network é muito importante para a gente. Isso ajuda muito a gente na tomada de decisões. A vida nada mais é do que bons relacionamentos, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre se relacionando e tendo bons relacionamentos, porque aí as coisas acontecem. Já os encontros presenciais são curados com inteligência, matchmaking prévio, ambiente de confiança e conexões genuínas. O grande diferencial do Open Mind está aqui: relacionamento continuado, online e presencial. Open Mind, uma rede viva de pessoas com o propósito de se ajudar. Bom, pessoal, aqui conta um pouco da nossa história, né? Da nossa trajetória. Já são 5 anos de jornada conectando os maiores nomes do mercado corporativo. E hoje a gente veio aqui contar história. Hoje a gente veio compartilhar experiência. Eu estou aqui à minha frente, Marcos Sabiá, que eu gostaria de agradecer ter vindo aqui em São Bernardo contar a sua história, a sua trajetória executiva. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui com você, Lúcio. Um prazer estar com cada um que está nos assistindo, nos ouvindo. Uma oportunidade rica de podermos conversar, de podermos falar sobre os diversos assuntos que são tratados aqui de forma tão brilhantemente pelo Open Mind. Você prefere ser chamado de Marcos ou de Sabiá? Me fizeram essa pergunta hoje também. E eu disse à pessoa que Sabiá, se ele encontrar alguém, é meu parente. Já Marcos são muitos. Então, se você preferir Sabiá, com certeza, se tiver outro no Open Mind, vai ser algum parente meu também. Então, fique à vontade, porque... Sabiá é um nome marcante, né? Marcante. Então, vou assim o chamar, até porque... nós temos muitos amigos em comum, né, Sabiá? Aqui dentro do Open Mind tem muita gente que te conhece, que sabe da sua trajetória, sim, né? Sim. E já muitos vieram até mim falar muito bem do seu perfil profissional. Bom, muito obrigado. São amigos, por isso que são suspeitos para falar, mas são grandes amigos. Genésio Couto, com quem eu tive a oportunidade Genésio, um grande abraço aí pro Genésio. Próximo. E você comentou recentemente do Alessandro Tomazella, também tive a oportunidade de trabalharmos juntos. Então são grandes nomes, grandes profissionais e que eu tive também a honra de me tornar amigo. Por isso a Open Mind é tão rica que consegue constituir esse tipo de grupo. Você sabe que eu tive recentemente no podcast do Genésio, né? Sim, e o Genésio está fazendo o maior sucesso aí também. É um showman, né? O Genésio é impressionante, né? Ele consegue ser muito divertido e ao mesmo tempo tratar de assuntos também sérios. O Genésio é um caso à parte e sempre foi assim, viu, Lúcio? É impressionante. O interessante é ver a jornada dele, né? Um executivo de sucesso. Exatamente. Na Ativos, na Odebrecht, e que se aposentou como executivo, iniciou uma nova jornada como conselheiro. Hoje é conselheiro de grandes organizações, mas também se reinventou e se inventou, não é reinventou, se inventou como um comunicador. Exatamente. Né? O canal dele no YouTube já vai para quase 80 mil inscritos. Impressionante. E assim, eu admiro e sou
o considero uma pessoa do meu círculo de amizade. E você é um amigo dele, então a gente está se conhecendo agora. Espero que essa amizade também ela floresça entre nós. Recíproca seja verdadeira mesmo, Lúcio. E o Tomazella também, né? O Tomazella, não sei se você sabe, mas foi um membro fundador aqui da nossa rede, e muitos dos membros que estão aqui são aí frutos do Alexandre Tomazella, né, que é o diretor global de tecnologia da Braskem. Exatamente. Um grande abraço aí também pro Tomazella. Thomas, sem dúvida. Sabiá, você é um cara que chama atenção o seu perfil profissional, né? Vamos começar falando sobre isso, né? Você é hoje CEO do Galera Bet. Galera Bet, que é uma casa de entretenimento, né? Uma ferramenta, né, de entretenimento, né, de jogos, né, e apostas. E você também é um pastor, né? Isso me chamou muita atenção. Sim. Essa dualidade, né, de pastor e também CEO de uma bet. Mas o principal, o primeiro, o que eu quero saber, antes da gente entrar aí nessa questão de pastor e bet, é como que você equilibra esses pratinhos, né? Como é que... porque são duas atividades que consomem atenção e tempo, né? Como é que você equilibra isso? Não, isso é interessante. Eu sou desde sempre um homem de fé, né, Lúcio? E me tornar um ministro religioso sempre, já faz 17 anos que eu sou ministro religioso em tempo parcial, porque também tenho minha atividade profissional, mas mais do que essa atividade ministerial dentro da igreja, é a questão de fato das motivações que me fazem me tornar um servo de Deus, no caso. As motivações, elas estão embrenhadas também na minha atividade profissional, e eu olho para a minha vida muito mais como a integração de tudo isso. E o Sabiá é isso, Sabiá é esse CEO de bet, pastor, marido, pai, mas os valores que norteiam a minha atividade como pastor são os mesmos que norteiam a minha atividade como CEO, que norteiam a minha atividade como pai, como marido, como cidadão, que são sempre os valores de perseguir o amor ao próximo, a justiça, a bondade, a misericórdia. A gente aplica isso na nossa vida religiosa, e qualquer religião séria vai aplicar isso também como um princípio norteador dessa crença, mas sem sombra de dúvida, se a gente também transplanta esses valores para a nossa atividade profissional, são extremamente cabíveis e são muito adequados também. Você viver um mundo corporativo que é permeado pela pressão por resultados, pela dinâmica de exigência de entrega, a gente também conseguir entender que isso precisa ser pautado por um padrão ético bastante elevado, no meu caso um padrão ético do princípio cristão, judaico-cristão, mas a gente também ter isso na nossa vida profissional, entendendo que também é um ambiente onde essa fé deve florescer, mas de uma outra forma. Esse florescimento está na relação ética com os meus fornecedores, com os meus clientes, com os meus colegas de trabalho, nos padrões que eu exijo de conduta, naquilo que eu tenho efetivamente de prática diária. Por isso que eu não consigo desintegrar a minha vida, e eu digo que esse Sabiá, apesar de serem papéis que às vezes até pode chamar a atenção de como eles se coadunam, eu diria que eles são perfeitamente integrados, e os mesmos valores que norteiam a minha atividade ministerial são os que norteiam a minha atividade como CEO e sempre nortearam a minha atividade profissional, e fazem assim também na minha vida pessoal como um todo. Eu até digo que a mesma missão que eu tenho nesse ambiente espiritual é a mesma missão que eu tenho no mundo, né? A missão de promover o bem, promover a paz, promover a justiça, promover esses valores que vão buscar sempre aquilo que é o objetivo da vida cristã, que é glorificar a Deus, e de que amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. De certa forma, tudo isso acaba sendo integrado nas menores coisas, quando eu preciso assinar um contrato, quando eu preciso dar um feedback para um funcionário, quando eu preciso definir uma política de preços, quando eu preciso discutir o retorno sobre um investimento. Eu digo que tudo isso vai estar coalhado dessas nossas crenças, desses nossos valores, e por isso que eu entendo que no meu caso, e deve ser assim também em toda pessoa de bem, as suas crenças, a sua fé deve estar permeando todas as suas atividades, e é isso que eu entendo também do meu ponto de vista pessoal, e por isso que essa minha vida acaba sendo uma mistura de tudo isso. O que é o Galera Bet? Perfeito.
Uma boa pergunta, porque o Galera Bet é, como você disse, uma empresa de apostas esportivas e jogos eletrônicos, regulamentada pelo governo brasileiro. O Galera Bet iniciou suas operações aqui no Brasil em 2022. A gente tem uma legislação no Brasil que foi promulgada lá no finalzinho do governo Temer, em dezembro de 2018, autorizando a operação das casas de apostas no Brasil, e essa mesma legislação previa uma regulamentação que deveria ocorrer em até 24 meses. Daí que houve a discussão para o investimento de Galera Bet aqui no Brasil, que é fruto de um investimento internacional, um grupo controlador que é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Londres, decidiu um investimento em 22, até porque a gente já pressupunha que com essa regulamentação em até 24 meses, que daria lá em dezembro de 20, você já teria um mercado regulamentado no Brasil. Como a gente sabe, essa regulamentação acabou se estendendo por uma série de fatores. O mercado, de fato, teve uma legislação que veio trazer uma nova regulamentação lá no final de 23, e a gente tem então um mercado 100% regulamentado a partir de 1º de janeiro de 2025. Galera Bet lá em 22 nasceu então nesse mercado já legalizado, autorizado, mas ainda num cenário de regulamentação. Sim. Trabalhamos muito intensamente por essa regulamentação, até entendendo que essa é uma resposta necessária e imprescindível para ter um mercado saudável, robusto, que preserve os vulneráveis, que proteja menores, que proteja as pessoas que eventualmente possam ser vítimas de alguma compulsão e que promova o que é o objetivo central de uma casa de apostas, de uma empresa de jogos, que é promover o entretenimento e a diversão. De fato, o objetivo maior dessa indústria no mundo desenvolvido é trazer entretenimento e diversão de forma saudável, responsável, de uma forma que possa se perpetuar e trazer externalidades positivas à sociedade, que a gente acredita que são muitas, não somente do ponto de vista do investimento, não somente do ponto de vista do patrocínio ao esporte, às entidades esportivas, aos clubes, federações, mas também no desenvolvimento da sociedade como um todo, não somente pelos valores do entretenimento e diversão, mas pelo desenvolvimento econômico, pelos impostos, pela geração de empregos qualificados, por tudo isso que essa indústria tem promovido ao redor do mundo, no mundo desenvolvido, e que também pode e tem desenvolvido no Brasil com as empresas sérias e que obtiveram a sua licença junto ao governo brasileiro, e Galera Bet é uma delas. O grupo controlador do Galera Bet é um grupo inglês, não é isso? Nós somos fruto de uma sociedade entre o grupo inglês e um investidor nacional. Um grupo inglês de capital aberto, então nós temos aí uma parceria estratégica com esse grupo, ele nos fornece plataforma, é uma parceria importante dentro dessa perspectiva, o controle é nacional, então a gente tem aí essa característica de ser uma empresa que tem esse controle nacional, mas que tem uma parceria estratégica com um grupo inglês, que é a Playtech, que é a maior empresa de tecnologia para jogos no mundo e que fornece essa tecnologia para nós e para outros grandes líderes do mercado, empresas líderes nesse segmento ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo também. Então isso nos traz aí uma série de aprendizados, de expertise de empresas que operam esse mercado no mundo desenvolvido e, como eu sempre faço questão de dizer, um mercado que já é regulado em alguns casos há décadas e no Brasil muito recente, mas a gente está falando de um mercado que já é regulado no G20 por 18 países, à exceção de Arábia Saudita e Indonésia, e ao redor do mundo, dos países membros da ONU, dos 193, já regulamentado por 137. Então estamos falando de um mercado já regulamentado em grande parte dos países no mundo, pela maioria dos países desenvolvidos, e que finalmente o Brasil pôde enfrentar e trazer uma regulamentação que estamos vivendo um processo de transição, um processo de ruptura com aquele universo do mercado ilegal, que não tinha preocupação em proteção, que não tinha preocupação em combate à ilegalidade, mas que agora começa a fazer florescer um mercado permeado por essas empresas como Galera Bet, que tem um compromisso de fato em proteção dos seus consumidores, em respeito à legislação, em preservação de um ambiente de negócio saudável. Eu te perguntei, né, o que é o Galera Bet, e agora eu vou perguntar quem é Marco Sabiá. Me conta um pouco da sua história, da sua trajetória até chegar como CEO do Galera Bet. Perfeito. Eu tenho 45 anos,
Sou casado e fiz 20 anos de casado essa semana, muito feliz com a minha esposa Raika, sou pai de uma menina de 15 anos. Comecei minha trajetória profissional como estagiário na antiga OPP Petroquímica, que o Tomazella conhece bem, o Genésio, que foi um investimento da Odebrecht na petroquímica. Iniciei como estagiário aos 17 anos, ainda no primeiro ano da faculdade de Direito, e aí tem um ponto importante, por isso que eu digo que as questões da nossa vida elas vão se permeando e acabam influenciando todas as áreas, e eu gostaria de contar rapidamente esse meu começo de trajetória profissional, porque eu, quando tinha 17 anos, Lúcio, vim de uma família bastante humilde, e eu me lembro que meus pais, eu estudava em escola pública, meus pais não tinham condições de pagar uma escola particular para mim, e como eu vinha de escola pública, eu lembro que eu decidi então ficar mais um ano pós-ensino médio para fazer vestibular e tentar uma faculdade pública. Mas aí no final do ano, numa biblioteca pública, já tinha acabado as aulas, eu estava lendo uma revista, vi o anúncio de um vestibular de Direito numa faculdade particular, e aquele vestibular ele tinha um valor de inscrição que na época era de R$50. E todo final de ano meu pai me dava R$50 para comprar uma calça, um tênis. Eu lembro que eu chego em casa para minha mãe e falo assim: mãe, poxa, pai me deu R$50 para comprar uma calça, um tênis agora no Natal, mas eu vi que tem um vestibular de Direito e eu queria fazer Direito. Minha mãe então falou assim: filho, faça esse vestibular porque você vai ter condição de comprar muitos tênis e muitas calças no futuro. E eu lembro que eu fiz o vestibular, passei no vestibular dessa faculdade privada em 3º lugar. Só que eu não tinha como pagar a faculdade porque o que meu pai tinha de renda, que era a aposentadoria, era o mesmo montante do valor da mensalidade. Fiquei arrasado, Lúcio. Só que eu ouvi a voz de Deus e a voz de Deus que dizia assim: olha, não deixa de crer, não deixa de acreditar de que um milagre pode acontecer, né? E eu comecei a crer veementemente, apesar de não ter mudado nada na minha realidade naquele momento em que eu ouvi essa voz. Mas então, um belo dia, meu irmão, que também estava procurando emprego, vai até o orelhão, eu vou junto com ele, e aí ele está conversando no orelhão, a pessoa do outro lado fala: olha, poxa, então, muito obrigado, você mandou seu currículo, mas o que eu estou procurando aqui é um estagiário. Aí meu irmão foi desligar o telefone e ele puxou e falou: não, mas eu tenho um irmão que acabou de passar no vestibular, será que ele pode conversar com vocês? Eu fui conversar com essa pessoa numa segunda-feira de carnaval e ela estava trabalhando, e essa pessoa decidiu me contratar como estagiário, e essa pessoa foi o meu primeiro chefe na Odebrecht, quando eu comecei como estagiário da OPP Petroquímica, e esse estágio era o valor que exatamente conseguia pagar a mensalidade do meu curso de Direito. Então eu digo que essas questões elas se tocam porque, de fato, a fé foi importante, um combustível importante para aquele passo de dizer: não, eu vou fazer essa faculdade. E surgiu então a oportunidade profissional, que é onde eu comecei como estagiário na UPP Petroquímica. Fiquei 12 anos inicialmente na área de RH, depois passei por outras áreas, e aí depois desses 12 anos fui para a holding da Odebrecht, onde também passei mais 10 anos, e aí transitei por diretoria de plano de previdência, RH, áreas de planejamento, e aí passei meus 22 anos de história ali, construídas num grande grupo, com uma história muito bela, onde tive a honra de trabalhar com grandes profissionais, com grandes nomes do mercado, pessoas com quem eu aprendi que ser empresário, que ser um líder está muito mais em servir do que ser servido, né? Muito mais em buscar a humildade como um princípio de vida do que buscar uma posição por status. Hoje eu olho para a minha posição como CEO, e até estava conversando com uma pessoa sobre isso hoje, a gente percebe com a maturidade que essas posições elas nos dão muito mais a oportunidade de servir, de entender que a nossa equipe precisa ser melhor do que nós, de que o nosso orgulho está muito mais no sucesso da equipe do que no sucesso individual, até porque o sucesso de uma organização e de qualquer grupo só vem da soma das atividades do todo e não de um sucesso individual. Então, essas oportunidades profissionais me deram e me talharam as crises, os altos, os baixos, os momentos de dificuldade, vão forjando o nosso caráter, vão nos dando a oportunidade de aprendizado, e isso que me deu a oportunidade de me tornar, depois de 22 anos de carreira, CEO do Galera, num desafio bastante interessante, porque é um mercado vibrante, é a oportunidade de ter vindo para esse mercado e assumido como CEO em setembro de 22, onde a gente ainda tinha essa discussão de regulamentação do mercado,
tive a oportunidade de participar ativamente dessa discussão da regulamentação no Brasil. Como é que foi isso? Esse foi um processo bastante rico, Lúcio, porque assim que eu cheguei em setembro de 22, a gente ainda estava no ano eleitoral e uma discussão de regulamentação de um setor como esse é sempre uma discussão delicada, então era compreensível que no ano eleitoral seria um assunto colocado ali um pouco à parte, mas assim que passou o período eleitoral, o novo governo assumiu e trouxe essa discussão à tona, e o primeiro mote da discussão é assim, poxa, temos que regulamentar porque a gente precisa trazer essas empresas para o Brasil, essas empresas começarem a pagar impostos, porque a gente precisa ajudar o país com o ajuste fiscal e trazer contribuição através de impostos. E desde o começo a minha provocação, e a gente teve uma oportunidade de ter uma discussão muito republicana com o governo federal e muito aberta, e aí eu faço menção aqui à estrutura do Ministério da Fazenda, muito técnica, muito profissional, liderada na época pelo assessor especial que foi colocado à frente desse assunto, que foi o José Francisco Mansur, que é um advogado de mercado, que veio para trabalhar na regulamentação desse setor. A discussão foi muito aberta, porque desde o começo eu pautava sempre essa discussão de que a gente estava falando de algo que era muito maior do que simplesmente discutir a tributação desse setor, mas construir de fato um setor que pudesse ser robusto, saudável, que pudesse proteger os vulneráveis, especialmente menores e pessoas com algum tipo de compulsão, de efetivamente trazer uma contribuição ao país, estruturando empresas sérias que pudessem oferecer de fato entretenimento e diversão. E a regulamentação, ela teve uma característica muito interessante, que através desse processo de diálogo de governo federal com entidades privadas, com as entidades públicas que tinham relacionamento com esse setor, e aí participando diversos órgãos do governo, não somente o Ministério da Fazenda, mas Banco Central, Receita Federal, Ministério da Saúde, entidades da sociedade civil que também traziam suas contribuições. E eu sempre disse, o Brasil teve a oportunidade, se ele foi um dos últimos países a regulamentar no G20 no mundo desenvolvido, por outro lado, o bônus disso é que a gente pôde trazer esse expertise, essas experiências do que ocorreu ao redor do mundo e com essas lições aprendidas não cometer equívocos que eventualmente foram cometidos em outros países durante a história. Então a gente não precisou reinventar a roda. A regulamentação que existe hoje no Brasil, eu diria, e infelizmente ainda é pouco divulgada e pouco conhecida pela sociedade como um todo, mas eu tenho a certeza de asseverar de que é uma regulamentação muito robusta, que de fato teve uma preocupação de constituir empresas e somente autorizar as empresas que tivessem capacidade técnica, idoneidade, pessoal treinado, que tivessem um compromisso de respeito aos seus consumidores, de preservação da sociedade, de proteção aos vulneráveis, de construção de um mercado sério. Eu me lembro que até numa das primeiras conversas com o ministro e com o Ministério da Fazenda, eu fiz questão de dizer que o melhor benchmarking para esse setor seria o sistema financeiro. Até porque o sistema financeiro é um dos sistemas mais bem regulados no Brasil, e o Brasil é referência. Nós temos entre os 10 maiores bancos do mundo, 2, 3 brasileiros, e não é por acaso, é porque de fato o sistema bancário brasileiro é muito robusto, porque foi regulado pensando-se no todo, em que um sistema forte é um sistema onde existem empresas fortes. E a preocupação da regulamentação do setor de bet foi pensar em empresas fortes que pudessem preservar o sistema como um todo. Não é por acaso que a gente saiu de um cenário onde operavam mais de 7 mil, 5 mil, em alguns números até 12 mil casas de apostas no Brasil, e a gente partiu para um mercado onde 81 empresas obtiveram licença para operar no Brasil, sendo que somente 14 num primeiro momento com licença definitiva. A Galera Bet foi uma dessas 14, porque esse processo de regulamentação visou também fazer este filtro de entender que empresas são essas que querem investir no Brasil e terem uma licença para operar aqui. Essa regulamentação ela exigiu uma série de requisitos, não somente técnicos, do ponto de vista de exigir dessas empresas plataformas certificadas, jogos certificados, corpo técnico qualificado, mas também de idoneidade, de essas empresas apresentarem seus balanços auditados por empresas certificadas pela CVM, demonstrarem a origem desses recursos para que a gente garantisse que fosse um sistema irrigado por recursos lícitos, um sistema que pudesse demonstrar que tinha políticas claras de combate à lavagem de dinheiro, manipulação de resultados e que tivesse um compromisso sério com o jogo responsável, com a publicidade responsável. Então essa regulamentação é fruto desse esforço conjunto entre sociedade civil, empresas, governo federal, para construir algo que
sem dúvida nenhuma, já está dando frutos e dará ainda muitos frutos ao Brasil a partir do momento que a gente consiga definitivamente debelar o mercado ilegal. As apostas online, elas são, digamos assim, fruto da expansão da internet, dos aparelhos mobile, dos apps. Então isso é algo de 10 anos para cá, né? Vamos dizer assim. Já apostas é algo que eu acho que existe desde quando o mundo é mundo, né? Exatamente. Mas se é algo tão novo, né, no Brasil, também é algo tão novo no mundo, porque essas tecnologias que puderam, né, expandir esse mercado. Como que é hoje as apostas, as bets pelo mundo? Vamos falar dos Estados Unidos. Hoje é regulamentado nos Estados Unidos? Estados Unidos até tem uma característica interessante, que os Estados Unidos ele tem um país em que as federações, os estados, têm uma autonomia legislativa mais ampla do que no Brasil. Então, diferentemente do Brasil, em que você tem um mercado regulado federal, apesar de você também ter concorrência das regulamentações estaduais que têm competência geográfica, você pode ter bets estaduais no limite geográfico do estado. Nos Estados Unidos prevalece a regulamentação puramente estadual. Então, nos Estados Unidos, hoje, dos 50 estados membros, você já tem 38 que regulamentaram jogos e apostas online. Então, você tem empresas operando nesses 38, tem estados que não regulamentaram. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o fenômeno de você ter, de um lado da fronteira, Nevada, do outro lado você tem Utah. Utah, com uma influência religiosa muito forte, decidiu não regulamentar jogo, e Nevada com Las Vegas. Então você tem essa característica nos Estados Unidos, onde você tem New Jersey e Nova York, com realidades diferentes. Então, cada estado tem sua autonomia para regulamentar das mais diversas formas. Você tem grandes grupos operando nos Estados Unidos, já operando há muito tempo nesse mercado regulado. Muito do fenômeno que a gente vê nos Estados Unidos também se repete, de certa forma, no Brasil, de um nascimento de um grande mercado, grandes empresas. Nesse nascimento de um novo mercado, um processo inevitável de consolidação desse mercado. Então, muito do que a gente viu acontecer nos Estados Unidos também, de certa forma, se reproduz, até porque, mesmo aqui no Brasil, a gente falando de uma regulamentação tão recente, a gente também está falando de um mercado que também já tem uma predominância de grupos internacionais. Quando você olha o mercado de apostas brasileiro, as grandes lideranças hoje já são de empresas de capital estrangeiro ou controladas por empresas de capital estrangeiro, e já ocorreram uma série de movimentos de M&A nesse mercado, consolidando através de aquisição, fusão, grupos nacionais, né? Então isso é um fenômeno que a gente também viu ocorrer nos Estados Unidos, que é um país que guarda muitas características similares ao Brasil, de grande população, de interesse em jogos também, mas o Brasil ainda é um país que tem um volume menor, naturalmente não só pela questão econômica, mas também por ainda ser este momento ainda incipiente de regulamentação, diferentemente de outros países da Europa, que Inglaterra é sempre muito comentada, porque Inglaterra a gente sempre, desde que quando a gente se dá por gente, a gente ouve aquelas histórias assim, nas casas de apostas de Londres está se pagando 3 libras para cada libra apostada, se der o time tal na Copa do Mundo. E lá em Londres você tinha até a aposta de sexo do bebê, da princesa, qual seria a definição de o jogador mais famoso do mundo. Então tudo isso você já tinha essa tradição em Londres, e aí o mercado é bastante já maduro no mercado inglês, mesmo antes do mercado online, mas o mercado online trouxe esse florescimento de você permitir com que, de fato, cada pessoa pudesse utilizar o seu próprio celular para fazer uso do entretenimento e diversão proporcionado por esse mercado. Você que participou desse processo de regulamentação no Brasil, participou ativamente, inclusive com debates em Brasília, com ministros e etc., como que você vê as casas de aposta física, né? Porque a Bet é a aposta online e esse é o novo. As casas físicas são algo já muito antigo e que são proibidas. Não há um antagonismo aí
em aprovar algo que se torna acessível a todos e, ao mesmo tempo, proibir algo que tem um potencial de geração de emprego e de impostos muito maior, né? Porque quantos empregos gerariam, né, um cassino, né, um grande cassino como Las Vegas, como Monte Carlo, como outras localidades? Será que não existe algo paradoxal, né? Um contrassenso aí? No mundo até a realidade do jogo, e o Brasil teve já cassinos regulamentados, né? O Brasil até a década de 40, você teve a realidade ali de jogo regulado e esse jogo foi proibido ou entrou na ilegalidade lá na década de 40 e só agora que a gente está voltando com uma discussão mais robusta de regulamentação e legalização desse setor. O Brasil tem uma discussão também do ponto de vista dos cassinos, da legalização dos cassinos físicos e no Brasil até você tem uma discussão muito madura em relação a esse tema e eu entendo que essas discussões elas têm que ser sempre o mais amplas possíveis porque você tem que observar uma série de questões. É um setor que tem externalidades positivas e eu parto do pressuposto que ele tem muito mais externalidades positivas, muito mais benefícios do que malefícios. Como qualquer indústria, seja uma indústria química, seja uma indústria de álcool, comida, seja qual for a indústria, você também tem que entender quais são os impactos ambientais, sociais e trabalhar essas externalidades negativas. O projeto que hoje é discutido no Congresso em relação aos cassinos físicos é um projeto que me parece muito maduro no sentido de olhar também a experiência internacional, de discutir a possibilidade de você olhar para essa indústria regulada, também com os mesmos pressupostos do jogo eletrônico, do jogo online, de proteger vulneráveis, proteger aqueles que são menores, proteger as pessoas que eventualmente possam desenvolver algum tipo de compulsão, mas promover o entretenimento e diversão nos moldes que você já observa ao redor do mundo. É a possibilidade de potencializar uma vocação natural do Brasil, que é o turismo, com um resort que possa ser um complexo de turismo, de entretenimento, como você tem ao redor do mundo, em que não é só o cassino, mas é o hotel, é o resort que a família pode usufruir, é a casa de shows que vai trazer um grande nome internacional ou nacional para aquele show com 20, 30, 15 mil pessoas, em que você vai ter emprego qualificado, pessoas com carteira registrada, onde você vai ter segurança, onde você vai ter combate à lavagem de dinheiro, a manipulação, você vai conseguir estruturar uma oferta de entretenimento como você tem no Uruguai, como você tem na Argentina, como você tem nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, no Paraguai. E, infelizmente, o Brasil não utiliza dessa potencialidade porque a gente legou a ilegalidade, bloqueou o florescimento de uma indústria que pode ser muito positiva. Então, vamos lá, até fazendo uma brincadeira, né, com a palavra aqui. Se você pudesse apostar, você acha que nos próximos 10 anos os cassinos vão ser regulamentados no Brasil? Acredito e acredito que, sendo do pressuposto do que está sendo discutido, do que você já tem no projeto, por exemplo, 442, que está lá no Congresso sendo discutido, é um projeto robusto que promove o resort cassino, de um pressuposto onde você tem uma série de requisitos, como são exigidos para jogos online, de você partir com uma série de requisitos de idoneidade, de controle, de capacitação dessas empresas para oferecerem serviços que possam promover o objetivo efetivamente, que é entretenimento. É um bom projeto e eu apostaria que é um projeto que a gente vai ver no Brasil e que veja no Brasil trazendo os benefícios que esse projeto pode trazer, sem sombra de dúvida. Então eu diria que eu sou um entusiasta dessa possibilidade de o Brasil encarar este desafio de regulamentar também o setor de cassinos físicos, de jogo físico e poder usufruir do que essa indústria tem oferecido ao redor do mundo, que é emprego qualificado, desenvolvimento tecnológico, geração de emprego, renda, impostos. Tudo isso são externalidades que o Brasil tem que usufruir de alguma forma e não deixar passar ao largo. Agora, logicamente, isso depende de ser aprovado, né, em todas as esferas, no Congresso e tudo. E a gente sabe que a política hoje em dia, ela vive um jogo polarizado, né, esquerda, direita, conservador, progressista, enfim.
muito se imagina, né, que a questão da legalização dos jogos seja uma pauta de não conservadores, né, que seria talvez da esquerda. Mas a regulamentação, a aprovação disso foi no governo Bolsonaro, foi em 2022. Como que você vê essa transição de governos da direita para a esquerda com o avanço dessas aprovações, como, por exemplo, a regulamentação de cassinos no Brasil? Até fazendo a linha do tempo, né? Esse assunto é interessante porque você teve a promulgação da 13756, que autorizou lá no finalzinho do governo Temer, em 2018. A discussão da regulamentação ela permeou todo o governo Bolsonaro, iniciou o governo Lula, a gente continuou com a discussão de regulamentação. Final do primeiro ano de governo, você tem a promulgação da 14790, que trouxe os pressupostos da regulamentação, e as portarias em 2024. Então, você teve aí 3 governos permeados pela discussão da regulamentação dos jogos, efetivamente. E eu sempre digo que a regulamentação de qualquer setor da sociedade, e o podcast até serve a esse princípio também, ele deve ser permeado pelo diálogo. Sim. E a política é esse exercício do impossível, a arte do impossível, porque é a arte de construir essas pontes entre os diversos, né? E, sem sombra de dúvida, a regulamentação de qualquer setor, e desse também não é diferente, como é um organismo vivo, precisa ser permeado por essa discussão na sociedade civil, sem preconceitos, baseado efetivamente naquilo que seja o melhor para a sociedade. Sem sombra de dúvida, os nossos valores sempre vão permear essas discussões, e aí eu entendo que a regulamentação de qualquer setor, e desse não é diferente, essas discussões devem ser permeadas pensando no que é o bem comum, no que será melhor para a sociedade. E eu não tenho dúvida de que regulamentar um setor, assim como foi com qualquer outro setor, como álcool, cigarro, alimentos, aditivos agrícolas, químicos, petroquímicos, transportes, você regulamentar é muito melhor do que você não regulamentar. Você, de fato, definir os marcos legais de operação, como você protege vulneráveis, como você protege sociedade civil, que contrapartidas você vai exigir do ente privado, que garantias o poder público vai garantir à sociedade, como o poder público vai fiscalizar, vai combater a ilegalidade, é muito melhor do que simplesmente dizer, não quero discutir isso, não, vamos proibir. Porque quando proibimos o álcool, nasceu Al Capone. Quando proibimos algum setor que já é fato da vida, é a gente fechar os olhos à realidade e deixar com que esta área da vida seja tratada da pior forma possível. Seja autorregulamentada. E autorregulamentada de uma forma ilícita, onde a lei do mais forte prevalece. Exatamente. E onde sempre o mais fraco vai ser a ponta onde será rompida a corda e ele será prejudicado. Eu acredito nisso. Então, regulamentar é sempre a melhor resposta que a sociedade civil pode dar. Vou te fazer uma pergunta, né, até para a gente poder entender aqui a sua visão. Tá. Você é um pastor, né? Você é um executivo pastor. Eu, inclusive, a gente conversando aqui nos bastidores, eu comentei isso com você, que isso por si só já é um fato curioso, que eu conheço vários executivos que são evangélicos, mas é a primeira vez que eu conheci um executivo pastor, porque tem essa divisão aí de tarefas e responsabilidades. Então isso por si só já gera uma pauta interessante. Mas vamos falar agora como o pastor, né, e como o CEO de uma Bet, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte, você joga? Eu até estava comentando sobre isso, né? A gente joga uma série de coisas, né? Eu já joguei futebol e até estava brincando com você que quando eu era garoto meu sonho era ser jogador de futebol e pastor. A gente joga videogame, a gente joga, na minha época, eu tenho 45, então na minha época ainda tinha fliperama, né? Então a gente joga. Eu passei a faculdade sem aprender a jogar truco, eu fiz direito e não aprendi a jogar truco, mas vejo que o jogo, dentro desse eixo em que nós estamos falando, que é o eixo com o qual ele deve ser enfrentado, é uma atividade perfeitamente lícita.
Se a gente encara o jogo como entretenimento e diversão, é algo saudável. E essa é a forma com que a indústria responsável do jogo tem encarado e é o eixo sobre o qual tem sido construída a indústria do jogo no mundo desenvolvido. O jogo não pode, e o ato criminoso, e do ponto de vista espiritual pecaminoso do jogo, é divulgar para as pessoas que eles vão ganhar dinheiro com o jogo. Isso é criminoso, não é só mentira, não é só engano, isso é estelionato, isso é manipular as pessoas. Dizer para elas que elas estão fazendo um investimento, isso é proibido no Brasil, não só por lei, mas, como eu estava comentando anteriormente, estas empresas da qual a galera faz parte, desse grupo de empresas sérias, mesmo antes da regulamentação, nós sentamos com o CONAR para desenvolver um anexo específico, um anexo X específico sobre publicidade para o mercado de apostas. E o primeiro artigo desse anexo X, ele fala: apostas esportivas não podem ser divulgadas como meio de ganho, de enriquecimento ou de investimento, mas puramente entretenimento e diversão. Mas isso ainda não vem sendo cumprido por essas empresas. Obrigatoriamente, toda empresa regulamentada deve observar este princípio. Antes da regulamentação era um anexo específico do CONAR, e o CONAR inclusive já tinha a sua competência para autuar estas empresas. E pós-regulamentação a lei exige, porque também o primeiro artigo da 14.790 diz isso: apostas esportivas são forma de entretenimento e diversão e não podem ser divulgadas ou alvo de publicidade que diga que elas são investimento. A grande questão, e essa vem a tensão do que a gente observa no mercado hoje de apostas no Brasil, Lúcio, é que ainda não existe a distinção entre joio e trigo. Sim. E infelizmente, como em qualquer área da sociedade, o joio sempre faz mais barulho. Eu que sou evangélico sei que o joio sempre faz mais barulho. Quem faz coisa errada sempre é mais famoso. Quem faz o errado sempre tem mais exposição. No mundo do jogo, infelizmente, a gente não tem ainda por parte da sociedade essa percepção de que, existe uma empresa regulada que ela tem a obrigação de divulgar que este mercado é um mercado de entretenimento, que a pessoa não pode ter expectativa de ganho, que é simplesmente para ela se divertir. Todas as empresas que obtiveram uma licença no Brasil, elas têm a obrigação legal, regulamentar, e no caso dessas empresas até pessoal, porque os seus diretores estatutários, e essas empresas foram obrigadas a ter 4 diretores estatutários no Brasil para responderem por essas empresas, até pessoalmente, de que se essas empresas divulgarem de alguma forma que este jogo é para obter algum tipo de ganho financeiro, algum tipo de investimento, elas perdem as suas licenças e seus diretores, seus administradores respondem por essa questão. Então, é uma obrigação das casas reguladas. Infelizmente, a tensão ainda existe porque a gente conviveu com um mercado ilegal no Brasil. A gente viveu um mercado de ilicitude do jogo durante décadas e a gente ainda combate um mercado ilegal. Eu sempre digo, eu, CEO de uma casa de apostas, e eu sei que todos os meus colegas dessas empresas reguladas, dessas 81 empresas que obtiveram licença, são os maiores inimigos da ilegalidade do mercado ilegal de jogos. Porque, infelizmente, quando uma dessas empresas faz um tipo de publicidade criminosa, dizendo para essa pessoa vulnerável que está precisando de dinheiro ou que está desesperada para pagar uma conta de que se ela jogar ela vai ganhar, todo o mercado acaba sendo conspurcado, acaba sendo manchado, porque vão dizer, olha aí, as casas de apostas, quando na verdade nós do mercado sério sempre vamos veicular a publicidade de forma muito transparente, dizendo, venha se divertir, aposte com responsabilidade. A rubrica, eu sempre digo isso, a rubrica onde este jogo vai estar no orçamento e deve estar no orçamento das pessoas é a rubrica do entretenimento. É concorrendo com esse tipo de orçamento pessoal e familiar, não com aquilo que de fato faz parte da subsistência, não com aquilo que vai fazer parte da geração de renda. Renda se obtém com trabalho, com honestidade, com esforço, com investimento. Entretenimento e diversão que casa de aposta oferece é simplesmente para que a pessoa possa ter aquele momento de alegria. Por isso que é tão importante ressaltar esse ponto. Este é o eixo onde deve estar calcado, onde deve ser construído o mercado de jogos de forma responsável no Brasil.
a gente está vendo aí na CPI, né, que está acontecendo sobre a questão das apostas e a participação dos influencers nessa questão e como vem sendo discutido e debatido esses assuntos. Eu acho que a minha visão é que isso tem muito a ver com a regulamentação, principalmente do CONAR, né, de pessoas que são contratadas, influencers, para poder fazer propaganda de algo, né, mas também num modo, né, de propaganda que é algo novo, né? Os influencers é algo muito recente e a regulamentação sobre isso também, não apenas sobre apostas, mas sobre como essas pessoas estão fazendo publicidade, é algo que ainda requer aí uma atenção. Mas comentando aqui alguns números, né? Segundo aí a Agência Brasil, as apostas online, elas trouxeram um prejuízo ao varejo em 2024 na ordem de 103 bilhões de reais. Né? Como que você vê essa afirmação e como que você vê esses números? É importante, assim, até esclarecer, eu agradeço pela pergunta, porque a gente tem muito ruído em relação a esse tema. Primeiro porque faltava muita informação, porque a gente está falando de um mercado que não era regulamentado, a maior parte das empresas estavam com as suas operações sediadas fora do Brasil. A única forma que alguns que tentavam buscar levantar informações desse mercado tinham de ter alguma ideia do tamanho deste mercado era a movimentação financeira, que era basicamente as transições de PIX ali pelo Banco Central. Uma coisa que as pessoas não sabem, e faço questão de ressaltar que é um ponto bastante importante e crucial nessa discussão. Em média, 95% do dinheiro que entra nas casas de apostas voltam para os jogadores em forma de prêmio. Peraí, Sabiá, então quer dizer que só 5% ficam nas casas? Somente 5% em média. Diga-se de passagem, a lei exige que esses prêmios sejam do aporte de 85% no mínimo. Isso significa que se existe uma movimentação financeira de 100 bilhões, isso significa que este mercado entra 100 bilhões, mas volta 95 para a sociedade. E dentre todos os relatórios que a gente teve relatórios sendo emitidos pelo Banco Central, por bancos. Um dos relatórios que foram emitidos por um grande banco no ano passado, eu até reputo como um que foi bastante honesto nesse sentido, porque ele fez essa asseveração. Né? É difícil de mensurar o que é prêmio, porque a gente só está medindo PIX. Então, a única forma que o Banco Central, e só a partir desse ano que o mercado é 100% regulado, que a gente consegue ter ideia do que é o tamanho do mercado de bet. E nesses 3 primeiros meses, o Ministério da Fazenda acabou de divulgar um mercado que ele girou em torno de faturamento das casas 3 bilhões de reais. Ou seja, tem uma projeção de que esse mercado vai ter o faturamento das casas em torno de 12 bilhões, 15 bilhões no ano. Todo o restante é esse float de dinheiro, porque a pessoa, quando ela aposta, 95% em média do que é apostado volta para o mercado. Isso quer dizer que quando a pessoa aposta 100 reais ela vai ganhar 95? Não. Isso quer dizer que tem uma certificação internacional, revalidada pelo Ministério da Fazenda, que está dizendo que na média daquele jogo, de cada 100 reais que entrarem, 95 voltam em forma de prêmio. Isso, como é um jogo aleatório, significa que o Lúcio vai apostar, vai perder. O Sabiá vai apostar, vai ganhar. Opa, então se o Sabiá apostou 1, o Lúcio apostou 1, Sabiá ganhou 2, Lúcio perdeu tudo, então dos 2 que entraram para casa, 2 voltaram em forma de prêmio. A média é 95%, 96%, até porque o mercado ainda é muito competitivo. Por isso é que quando a gente fala em 100 bilhões, 200 bilhões, uma estimativa de que teve uma movimentação, tenha certeza disso, de que desses 100 bilhões de algumas estimativas, 200 bilhões, e desse número que a Fazenda acabou de dar, que é o número mais correto que a gente tem efetivamente, que é o faturamento que as casas tiveram de consolidação,
isso 95% do que transita nesse mercado volta em forma de prêmio. Então não dá para dizer que isso vai impactar. Volta em forma de prêmio, são prêmios sacados. Sacados, efetivamente. Não são prêmios que ficam lá como créditos. É claro que você vai ter esse float em que o Lúcio ganha, saca, aí o Sabiá ganha, mas aí joga de novo, aí ele perde, mas aí o Lúcio pega, deposita e ganha. Então, na média, você vai ter, e isso é certificação de laboratório internacional, porque essa é uma exigência da lei. Todas as casas reguladas precisam demonstrar que o jogo que está naquela plataforma vai ter este requisito atendido, de demonstrar qual é o percentual que ele devolve em forma de prêmios. E devolver em forma de prêmios é de fato isso virar dinheiro imediatamente sacável para aquela pessoa. E a pessoa sacar imediatamente, efetivamente. Como a gente está falando aqui para um público de C-levels, né, que tem a visão de uma estrutura corporativa, né, um organograma, e a questão das apostas também é algo novo, eu queria, por curiosidade, também entender como é o organograma, né, do Galera Bet. Você é o CEO, como é que funciona abaixo de você? É uma empresa que ela guarda muitas similaridades como qualquer outra empresa, que tem um negócio de tecnologia. A nossa estrutura hoje tem uma estrutura financeira, tem um CFO como qualquer outra empresa, que tem uma estrutura financeira responsável, e esse diretor financeiro, inclusive a regulamentação exige que também seja um estatutário para responder pessoalmente pelo negócio. Você também obrigatoriamente precisa ter uma diretoria de compliance, uma diretoria de ouvidoria e atendimento ao consumidor e o administrador, ou no caso o CEO. Então, no mínimo, uma empresa de apostas ela precisa ter 4 posições estatutárias. No caso do Galera Bet, a gente então tem a diretoria de compliance, a diretoria jurídica, uma diretoria regulatória que trata dos temas de regulamentação, uma diretoria de ouvidoria, uma diretoria de marketing, diretoria financeira e a diretoria de tecnologia e operações. Então, é uma estrutura muito similar a qualquer outra empresa. Nas nossas estruturas tem um papel bastante importante a ouvidoria, o relacionamento com o consumidor, porque a gente está falando de milhares, no caso do mercado, milhões de jogadores. E esse é um ponto bastante rico a que eu faço questão de ressaltar, dessa questão das apostas esportivas regulamentadas no Brasil. Nós do Galera Bet sempre fomos um entusiasta dessa qualificação que a regulamentação traria na relação com o consumidor. Até porque nós somos RA1000 no Reclame Aqui, ou seja, a mais alta verificação que o Reclame Aqui dá àquelas empresas que atendem níveis elevados de relação com o seu consumidor. Nossa nota média no Reclame Aqui é 9,5, nós somos top 3 da avaliação de casas de apostas no Brasil. E isso nos dá a chancela de que nossos usuários dão uma nota em média de 9,5 para a Galera Bet pela relação que ela tem com seus jogadores. Então, essa diretoria de ouvidoria é extremamente importante porque a gente tem um grupo muito grande de pessoas que estão ali com dúvida de como ela joga, como ela saca, como que funciona aquele bônus, como que funciona a dinâmica daquele jogo, como que ela vai ter informação dos cadastros dela. E no Brasil a gente teve uma mudança bastante significativa com a regulamentação que exigiu das empresas um processo de QIC muito robusto. Hoje, para você abrir uma conta numa casa de apostas no Brasil, regulamentada, é muito similar a abrir uma conta corrente. Você precisa fazer um onboarding que vai exigir reconhecimento facial, upload de documentos, que vai exigir com que aquela pessoa digite um CPF e esse CPF passe por literalmente dezenas de checagens que vão verificar se é uma pessoa politicamente exposta e vai ser bloqueada, se é uma pessoa exposta no esporte porque ela desenvolve alguma atividade esportiva que possa ser conflituosa, vai ser bloqueada, se ela é dirigente de alguma casa de apostas, se é um CPF válido, se é um CPF de alguém menor, se é um CPF de alguém morto, se é um CPF de alguém que foi bloqueado por conta de compulsão. Então, tudo isso ele vai tendo essas verificações e, ao final, quando ele vai fazer um depósito para jogar, exigir-se e, obrigatoriamente, ele só vai conseguir depositar de uma conta onde o CPF seja o mesmo. Ou seja, Sabiá só consegue abrir uma conta e depositar de uma conta do Sabiá, para evitar que você tenha trânsito de contas de terceiros, para que você tenha realmente esse sistema muito robusto. E isso é
muito similar, para não dizer idêntico, a um processo de abertura de conta corrente no Brasil. Isso protege menores, porque de fato impede que um menor abra uma conta. Isso protege pessoas que estejam expostas à compulsão, porque ao identificar-se, hoje a gente tem ferramentas muito robustas e obrigatoriamente as casas de apostas precisam ter ferramentas robustas, validadas pela regulamentação do Ministério da Fazenda, que identifiquem hábitos e comportamentos compulsivos, e no momento em que esta compulsão for identificada, de forma online, esse CPF ele é bloqueado não somente naquela casa de apostas, mas no setor interno de jogos. Então aquela pessoa não conseguirá mais jogar em nenhuma casa de apostas porque ela apresentou um caso de compulsão e essa pessoa precisa ser tratada. Esse risco tem que ser mitigado. Então por isso que a regulamentação ela vem ao encontro dessas necessidades efetivamente. Como eu disse, por toda essa robustez, a gente consegue entregar ao país aquilo que a gente tem que entregar, que é entretenimento, que é diversão, que é imposto, que é emprego qualificado, que é a geração de uma indústria e a entrada do Brasil numa indústria trilionária, que é a indústria de jogos, e a gente, ao mesmo tempo, proteger os vulneráveis, combater a manipulação de resultados, combater a lavagem de dinheiro, combater a ludopatia, impedir que menores possam acessar essas casas. Ô Sabiá, uma outra questão também que vem sendo colocado muito aí em pauta é a questão das manipulações de jogos, né? Principalmente no futebol. Hoje a gente vê que as grandes bets são patrocinadores dos times de futebol e a gente vê escândalos aí como o que aconteceu com o Paquetá e outros jogadores que acabaram virando notícia, né? Mas a minha pergunta é como que você trabalha ou como que a Galera Bet trabalha uma estrutura para investigar e analisar apostas suspeitas, por exemplo? A regulamentação foi muito robusta nesse sentido, porque, como eu disse, as casas de apostas elas estão ligadas online à SERPRO, ao Ministério da Fazenda, e todas as movimentações o Ministério da Fazenda consegue ter acesso em tempo real e identificar eventualmente indícios de irregularidades. Mas mesmo antes da regulamentação, nós do Galera fomos a primeira empresa a ser integrada à IBIA. A IBIA é a Instituição Internacional de Integridade em Jogos. Essa instituição, basicamente, você vai vê-la sempre citada em todas as investigações de manipulação de resultados ao redor do mundo. Aquelas que ocorreram na Europa, envolvendo até jogadores brasileiros ou estrangeiros, na Ásia, nos Estados Unidos, na África, porque essa instituição ela congrega todas as casas de apostas reguladas e a gente se integrou à IBIA mesmo antes da regulamentação, porque a gente sempre foi comprometido com essa questão. Ela em tempo real recebe os dados dessas casas de apostas e os eventuais indícios que essas casas de apostas possam indicar. Por quê? Tem uma questão que é bastante importante que eu faço questão de ressaltar em relação a esse tema, que primeiro, se você tiver manipulação de resultados, você destrói o produto esporte, porque o esporte tem no seu coração a imprevisibilidade. Por mais que você tenha um jogo de um time grande com um pequeno, as pessoas vão para o estádio e tem frio na barriga porque elas não sabem se vai dar o time grande, porque às vezes dá time pequeno. Quando você destrói isso com a manipulação, que é simplesmente você já definiu o resultado porque você comprou um jogador, comprou alguém, isso destrói a imprevisibilidade e destrói o esporte. E as casas de apostas são as vítimas desse processo. Por quê? Quando você tem a definição de um esporte, de uma competição, a casa de apostas, quando você for apostar, você vai perceber isso. Entrou no site e vai ter lá, vai jogar time super poderoso contra um time da série D. A casa de apostas para o time grande vai falar, olha, para cada real que você apostar eu vou te pagar R$1,10. Mas se você apostar no time pequenininho da série D, eu vou te pagar 15 vezes. Por que a casa de apostas paga isso? Porque ela vai fazer um cálculo estatístico dizendo, olha, a chance do grande ganhar é muito maior. Então eu vou pagar pouco e pago muito se der o pequeno, porque vai ter muito mais gente apostando no grande do que gente apostando no pequeno, porque a lógica é dar o grande. Quando vem alguém e manipula e fala assim, não, deixa eu comprar o goleiro do grande para entregar um gol para aquele zagueiro, ele vai pegar esse prêmio e ele está tirando esse dinheiro da casa de apostas, que utilizou uma lógica estatística que não previa que vai ter alguém comprando, manipulando. Então, na verdade, você está tirando esse dinheiro da casa de apostas. Por isso que as casas de apostas têm um compromisso legal
e um compromisso até porque são vítimas, de identificar esses eventuais indícios, e hoje você tem muita tecnologia e todas as casas de apostas elas têm estruturas de análise de risco. Obrigatoriamente elas precisam desenvolver estruturas e tecnologia que possam identificar esses eventuais indícios de dizer, opa, esse jogador aqui, ele nunca perde pênalti, perdeu pênalti, quer dizer que foi manipulado? Não. Porque a gente começa até a ter aquela coisa de assim, puxa, todo cara que erra um gol fala, ih, tá manipulado. Talvez sim, talvez não. Mas aí é só isso que vai definir? Não, ele nunca perde pênalti. Opa, mas ele nunca perde pênalti, perdeu. E também a gente viu que todo jogo, toda rodada tinha uma aposta de mais ou menos 100 mil reais nesse jogador. Essa semana teve uma aposta de 1 milhão de reais. Opa, outro indício. Pode ser algo irregular? Não, pode ser alguém que de repente decidiu investir muito, mas de repente é mais um indício. E todos esses indícios eles vão sendo levantados, e essa instituição internacional, como ela congrega informações do mundo inteiro, você pode ter apostas irregulares de um jogo aqui no Brasil, feitas lá na África, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa. Quando ela congrega tudo isso, ao se entender que existe ali indícios fortes de que houve uma manipulação de resultados, acionam-se as autoridades competentes, aqui no Brasil, inclusive Polícia Federal, Polícia Civil, que aí de fato começa uma investigação, e aí a gente tem quebra de sigilo telefônico, eventualmente, pessoas que são chamadas para depor e que vão compondo essa história para de fato chegar à conclusão de que houve um crime ou não. Nós do Galera Bet somos tão comprometidos com esse assunto que inclusive no ano passado houve um evento na Suíça em que a UEFA e o COI promoveram um evento para discutir manipulação de resultados ao redor do mundo, e nós fomos a única entidade brasileira convidada a participar desse evento. Até como um reconhecimento por esse esforço que a gente tem com esse tema, por entender que com uma regulamentação robusta como a gente tem no Brasil, agora nós temos a possibilidade de congregar essas informações, congregar estes dados e, de fato, combater essas eventuais manipulações de resultados de forma inteligente, de forma integrada, entendendo, de fato, onde tem ilícitos para que o esporte possa ser preservado. Como que a Galera Bet, né, no caso, trata a compulsão? Quando você percebe que tem uma pessoa com comportamento compulsivo. A pergunta, na verdade, ela tem até um passo anterior. Como que vocês percebem isso e o que vocês fazem quando vocês percebem? O mercado online até ele tem uma vantagem em relação ao mercado físico, porque no mercado online você consegue congregar uma série de informações. Diferente do mercado físico, em que se eventualmente eu estou lidando com alguém que tem algum tipo de compulsão na compra de algum produto, algum serviço, você não vai ter como definir ali na hora que a pessoa chegar no caixa, falar assim, olha, desculpe, não posso vender para a senhora porque o CPF da senhora aqui está dizendo que a senhora tem uma compulsão em chocolate. No mercado online, a gente obrigatoriamente por regulamentação, e nós do Galera Bet já fazemos isso antes da regulamentação, você tem uma série de ferramentas e obrigatoriamente tem que ter ferramentas de inteligência artificial que possam identificar também esses indícios de compulsão. O que é isso? Você vai congregando uma série de informações de que aquela pessoa está passando muito tempo na plataforma. Aquela pessoa que começa a gastar um dinheiro que é incompatível com a sua renda, que está acima daquilo que deveria ser o adequado. Aquela pessoa começa a comprometer-se com muitos dias dentro daquela plataforma. Nossa tecnologia de inteligência artificial que vai congregando essas informações começa a identificar que existe eventualmente indícios de que seja um jogador compulsivo. A gente começa a dar mensagens dizendo, olha, talvez seja o momento de você parar. Talvez seja o momento da sua conta ser suspensa. Aí no primeiro momento a gente suspende essa conta. Depois a gente vai para uma suspensão maior até o momento em que você tem o bloqueio definitivo da conta. E como eu falei, como hoje o mercado ele é integrado com o Ministério da Fazenda, ao bloquear essa conta, esse CPF ele é bloqueado no Ministério da Fazenda, que imediatamente vai bloqueá-lo no setor inteiro. Então, de fato, você está ali identificando um comportamento compulsivo e tratando e endereçando a questão de forma adequada, porque você proíbe essa pessoa de jogar em qualquer casa. Eu sempre disse que esse é um ponto importante para a gente tentar esclarecer, porque as pessoas falam muito dessa questão da compulsão dos jogos, mas estudos internacionais sérios, né? A gente tem que falar dessas coisas sempre baseando em ciência, em dados.
Estudos internacionais sérios, entidades como Harvard, Oxford, vão dizer que compulsão em jogos pode atingir de 1 a 4% das pessoas que têm exposição a jogo. Diferente do álcool, que você tem de 7 a 9%, diferente do cigarro, que você tem de 5 a 7%, compulsão em alimentos e outros tipos de compulsão, consumo, o jogo é de 1 a 4%, e eu digo que pela experiência que nós temos visto no mercado, a gente no Brasil tem girado em torno de 1 a 2%. Mas mesmo que seja uma pessoa, eu sempre digo, a gente não pode tolerar nenhuma pessoa. Nenhum pai de família, nenhuma pessoa que venha começar a comprometer sua renda, sua qualidade de vida. Então, qualquer pessoa que desenvolver algum comportamento compulsivo, ela vai ter o seu CPF bloqueado em todo o segmento de apostas esportivas, de jogos eletrônicos, e não vai mais conseguir jogar, porque você tem que proibir essa pessoa de jogar e, ao mesmo tempo, tratá-la. Então, até uma parte dos impostos são recolhidos, de fato, são direcionados à saúde, até para patrocinar programas como esse. E o setor também tem uma série de iniciativas no sentido de estimular o encaminhamento dessas pessoas para tratamento. Existe, inclusive, no Brasil, vários centros de excelência tratando desse tema, e eu pessoalmente sou um entusiasta de setores de excelência como Departamento de Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que tem um grupo específico de jogos e de compulsão em jogos, onde você também trata essas pessoas. Então, por isso que um mercado regulado, ele protege as pessoas, porque quando o jogo era ilegal, não imagine que aquela pessoa que estava jogando numa casa ilegal, a casa ilegal ia ter preocupação em proteger essa pessoa. Ela queria extrair o máximo de dinheiro. Aquele jogo do bicho ilegal, naquela banquinha do fundo do quintal ou de um bar que todo mundo sabe onde tem, eles não tinham preocupação nenhuma com a pessoa que eventualmente tivesse alguma compulsão. O cassino ilegal que funciona num local sem qualquer tipo de controle e fiscalização, ele não tem preocupação em proteger essas pessoas. Quando você constrói um mercado regulado, de fato, você passa a ter essa preocupação e endereçar essas questões. E aí eu digo que é onde se encontram, por exemplo, as minhas convicções. Eu, como um homem de fé, preciso ter a convicção de que a gente tem que proteger os vulneráveis. Eu tenho que ter esse compromisso com a vida, seja em qual atividade eu tiver. Se eu estiver trabalhando em transporte, em segurança, num banco, numa casa de apostas, eu tenho que ter uma preocupação em proteger as pessoas que eventualmente sejam vulneráveis. E nós tivemos essa preocupação e o setor endereçou essa questão. Isso me dá muito conforto de dizer o quanto eu sou convicto de que esse setor pode contribuir positivamente para o Brasil. Sabiá, nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu acho que esse é um assunto que renderia mais outra conversa, e eu acho que é um assunto muito interessante, que as pessoas têm muita curiosidade, sim. Porque é algo novo. Mas, para mim, é bacana ver que temos pessoas sérias como você, né, um profissional de mercado, tratando o assunto como tem que ser tratado, com a seriedade, preocupando com as pessoas e não apenas com o lucro que aquilo ali está dando, né? Você está ali de olho na sociedade, de olho no impacto da sociedade, né? Então, nessa conversa aqui, ao longo dessa 1 hora que passamos, e passou rápido, né? Verdade. Quando o assunto é bom, passa rápido, mas eu realmente saio daqui com um pouco mais de informação, né, para poder formar opinião, para poder até procurar mais ainda conhecimento sobre isso. Então eu queria agradecer a sua presença, mas eu queria que você também, eu acho que você tem uma mensagem para passar. Você como uma pessoa de fé, você como uma pessoa de experiência, né, de visão, você que conquistou todo o seu caminho, né, a sua jornada pelo seu trabalho, pelo seu esforço, eu acho que você tem uma mensagem aqui para passar para esse público que está nos acompanhando aqui pelo LinkedIn, pelo Google, pelo Spotify, que eu quero agradecer mais uma vez aí essa audiência. Muito obrigado, Lúcio, pela oportunidade, o prazer da gente conversar. Passaria aqui algumas horas conversando com você e obrigado. Eu te agradeço por ter a oportunidade de saber que a gente não vai conversar só nesse podcast, mas a gente vai ter outras oportunidades como amigos de podermos conversar sobre os mais variados assuntos e também sobre o tema que é o tocante ao Galera Bet. E aproveito para deixar aqui a minha mensagem para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que estão nos ouvindo. Eu, de fato, sou um homem de fé.
com muita convicção de que eu tenho uma missão nesse mundo. E a minha missão, no final do dia, é fazer o bem, amar as pessoas, glorificar ao Deus que eu sirvo. E isso se reproduz na minha vida através de todas as minhas ações. Até porque eu acredito que a gente deve viver pautado pelas nossas convicções. Sempre ressoa na minha mente aquela mensagem de Jesus, assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E eu jamais perdi a minha alma em cada um dos eventos nos quais eu me envolvi, em cada uma das atividades profissionais, e as fiz com extrema convicção de que estava buscando atender a este chamado, de amar as pessoas, de fazer o que é o certo, de promover o bem. E eu espero que, de alguma forma, minhas palavras possam ser inspiração para cada um de nós, porque um profissional que age por inspiração, que age por convicção de que está fazendo o certo, da forma certa, com as pessoas certas, promovendo o bem, promovendo o que é justo, promovendo o que é bom, promovendo o que é belo, está fazendo aquilo para o qual ele foi criado. Eu não tenho dúvida de que essa é a minha missão, não tenho dúvida de que é a missão de cada um dos que nos ouve e nos assiste, essa missão de fato de encontrar propósito naquilo que está fazendo na sua atividade profissional e em todas as áreas da sua vida. Eu agradeço a Deus por poder usufruir dessa bênção de poder, em todas as atividades da minha vida, entender que eu tenho um propósito. E esse propósito precisa ser cumprido todos os dias, a cada manhã e ao final do dia. Percebe-se isso em você, percebe-se isso pelo seu legado, pelas pessoas que falam sobre você, né? Apesar da gente estar se conhecendo pessoalmente aqui, já teve uma outra oportunidade de falar com você de forma online, mas como eu disse, né? A gente tem um legado e o seu legado fala por você e nós recebemos tudo isso de informações para poder abrir as portas aqui também do Open Mind para que você estivesse aqui conosco. Então, para mim, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado, né? Quero te parabenizar pelo seu histórico profissional Muito e pela obrigado. Pessoa que você é, né? E te convidar a voltar mais vezes aqui para compartilhar a sua experiência. Sempre um prazer. Na minha amada São Bernardo do Campo, com a qual eu comentei com você, tenho vários vínculos afetivos, familiares, de amigos, uma cidade que eu tenho um carinho especial. Teria o maior prazer de voltar mais vezes, mesmo que não seja para a gente bater um papo no podcast, mas para tomar aquele café gostoso que você já me ofereceu. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado a você. Pessoal, quero agradecer a vocês também pela audiência, quero convidar vocês a continuar nos seguindo, né? Deixa o seu joinha aí nessa transmissão, porque isso ajuda o algoritmo no engajamento e nós queremos que isso chegue ao maior número possível de pessoas, porque a gente está trazendo aqui informação, e não é informação que está disponível em jornais ou em outras fontes tradicionais. Você está ouvindo aqui das pessoas que fazem, das pessoas que estão fazendo a nossa economia girar. Então, a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.